TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Muito bem, agora, desculpe nossa falha, desculpe-nos por nossa falha. Estamos começando mais uma edição do RB Notícias ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Agora são 10 horas, 11 horas, digo, e 5 minutos no Acre. Eu falei agora há pouco o horário errado, né? 11 horas e 5 minutos. Estamos começando mais uma edição do RB Notícias ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Aliás, o dia hoje está bem marcado, né? Complicada a situação, mas o importante é isso, a gente não deixar a peteca cair. Bom, gente, vamos escalar o time que vai sair jogando, né? Dr. René Baroni, fisioterapeuta, especialista em traumo-ortopedia e desportivo, né? Ligado à medicina, à terapia desportiva. E também nós vamos falar sobre vários assuntos aqui, embora o programa seja um pouquinho mais curto, sobre os peladeiros de plantão, sobre os atletas profissionais. Ele começou a carreira, já está no mercado, digo, há quase 5 anos, começou lá no Rio Branco, depois atendeu o Galvez, passou por outros clubes, por onde passou deixou a marca positiva, isso é importante. Bom, esse é o primeiro bloco. No segundo bloco nós vamos ver como vão então as finanças do RB Prev, com o doutor Silvano é o irmão dele, doutor Oswaldo Santiago, isso mesmo, doutor Oswaldo Santiago, diretor-presidente do RB Prev, que é o instituto que cuida da previdência dos servidores municipais. São quase 1.000 aposentados, né, lá, e tem um patrimônio considerável. Enquanto a previdência do Estado encontra-se em dificuldade, praticamente falida, a do município vai muito bem, obrigado, financeiramente falando. E no final do programa tem um musical do Paulo, não é o Guerreiro, é o Paulo Almeida, é um acriano de Chapuri, que está morando no momento em São Paulo. E passou por Rio Branco, fazendo visita, vai cantar pra gente no final do programa, porque hoje amanhã começa o final de semana, né? Isso mesmo. Hoje é quinta-feira, então 4 de novembro de 2021, eis então os entrevistados de hoje. E agora, com o apoio do AraSuper e do Aramix, tenho o prazer de conversar então com o doutor René Baroni. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, meu amigo. Mais uma vez. Prazer recebê-lo aqui no programa. Mais uma vez aqui nessa casa, né? Sou sempre bem recebido. Fico muito feliz. A receptividade sempre das melhores e estou aqui sempre para servir e trazer informação e falar sobre fisioterapia, né? Umas coisas que a gente tem muito prazer em falar. Muito bem. Se você não entendeu bem o que eu falei no início, então ele é fisioterapeuta, formado, tem especialização em traumo-ortopedia e desportiva. É isso? Exatamente. A nossa área de atuação já, né? Tempinho no mercado já, graças a Deus, tornando referência aí. Principalmente pela atuação na área do esporte, atendendo atletas profissionais de alto rendimento, até mesmo o pessoal do dia a dia aí que gosta de bater um futebol, ter a corrida recreativa, ciclismo, né? E dentre outros esportes, né? Qual é o mais fácil, aliás, vamos inverter as bolas. Qual o menos difícil? Cuidar das pessoas comuns ou dos atletas, especialmente dos atletas de alto rendimento, os profissionais? Na verdade, a gente tem cada um aí com a sua característica, né? Trabalhar no esporte de alto rendimento, eu falo que não é para muitos, é para poucos. Né? Porque a cobrança, a exigência é muito alta, principalmente quando a gente trata, por exemplo, de atletas do futebol, né? Vou fazer uma jogada mais fácil aqui. Por exemplo, você trabalhar hoje num clube como o Flamengo, Palmeiras, você trabalha com atletas que têm um valor muito alto. Então, esse atleta machucado em recuperação, ele quer queira ou não, ele é um ônus para o clube. Então, a partir do momento que o atleta machuca, a gente não pergunta às vezes nem qual é o diagnóstico, mas sim quando o cara vai voltar, pela exigência e a preciosidade dentro do campo. Então, é muito difícil, não é fácil trabalhar na área do futebol pela exigência. Quando você pega uma pessoa do dia a dia comum, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, o cara que é um advogado, né, que trabalha numa parte executiva, também tem as características dele que não é tão fácil tratar, porque você conciliar trabalho, aquilo não é o dia a dia de fato do cara, né? E a resposta como o corpo vai dar pra gente no tratamento também tem lá suas características. Então é cada um com seus adendos, não é que tem o mais fácil nem que é o mais difícil, né? Entendi. Cada um no seu campo. Legal. São várias perguntas que vamos fazer hoje, embora o programa seja
um pouco curto. De antemão já fica o convite para a gente voltar em outro dia para dar sequência, porque a sua vinda aqui é sempre importante. Agradeço muito. Eu não sei se essa pergunta que eu vou fazer extrapola um pouco seus conhecimentos, Não. mas no caso de jogadores do Flamengo, por exemplo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, que a exigência é muito grande, até pelo investimento que os clubes fazem, por títulos, por conquistas e tal. Essa carga negativa, às vezes, né, que a torcida, às vezes ajuda, mas às vezes complica também. Isso contribui para que o jogador acabe sofrendo lesões? Meu Deus do céu, não tenho dúvida nenhuma. Hoje a gente, tanto que você for pegar, se você entrar no CT, nos centros médicos dos clubes, você tem cada um com a sua grande importância. A parte psicológica, a parte musculoesquelética, fisioterapeuta, fisiologista, médico e parte nutricional. Então, principalmente quando a gente trabalha em questão da prevenção da lesão, o fator psicológico ele é primordial a gente trabalhar a cabeça desse atleta. E até mesmo como, por exemplo, quando o atleta tem uma lesão, a gente trabalhar isso para que ele volte de uma forma segura e eficaz dentro do campo. E aí, quando ele volta, você ainda vai ter que trabalhar isso de uma forma bem gradativa, a exposição dele dentro da demanda do jogo, dos treinos, até pela cobrança da torcida, que não é tão fácil. Então, tudo vai, até o histórico desse atleta, como foi a base familiar dele, a solidez familiar, conta para que no momento de pressão ele saiba nivelar isso bem e resistir, porque está se tornando cada vez mais comum, por exemplo, jogadores de futebol que ganham muito bem, que vivem muito bem, que, vamos usar uma frase clichê, tem tudo aquilo que precisa e estão desenvolvendo depressão. Porque essa alta cobrança, por isso que eu falo que o esporte de alto rendimento, ele não é sinônimo de saúde. Existe também a autocobrança, né? Ele mesmo se cobra, né? Ele auto se cobra, né? Quando você tem, por exemplo, hoje exposição em redes sociais, né? O atleta, ele é muito exposto. Então, se ele não tem uma personalidade que entenda e trabalhe bem isso, ele acaba se aprofundando aí num mar de problemas psicológicos. Neymar viveu muito isso, né? Você tem exemplo do Neymar, né? Você tem vários outros atletas aqui no Brasil, por exemplo, hoje no Flamengo, né? Você tem vários atletas... Ronaldo viveu isso também no passado. Ronaldo, hoje, trazendo para a realidade mais característica, você tem um exemplo muito clássico, né? Que é um jargão já na linguagem de futebol, o próprio Michael, que está hoje no Flamengo, né? Que sofreu com depressão e teve muita personalidade para sair disso, né? Você tem... Hoje eu uso muito o exemplo do Flamengo, porque por ser o time base hoje de exemplo, de gestão e de atletas de alta performance, que ganham bem com tudo isso. Por exemplo, o Vitinho, né, que é muito cobrado, porque tem essas oscilações. Então, por que esse atleta... Ele é muito irregular, né? Muito irregular. Se ele não mantém essa regularidade, aí a gente vai avaliar, será que de fato é o fator músculo-esquelético? O paciente ou o atleta, ele tem alguma lesão específica? Não, ele não tem. Então, como é que está a cabeça desse atleta, em fato? Né? Como é que está a vida dele com a mulher, com a família? A questão financeira talvez não entre muito, porque, de fato, não muito bem. Mas essa cobrança extra-campo, ela interfere diretamente para o rendimento e até na recuperação do atleta. Se o atleta não dorme bem, por exemplo, ele não tem uma boa reparação muscular, articular... Ele já fica mais exposto. Ele fica mais exposto e não recupera bem. Por mais que a gente dê as terapias necessárias, a efetividade... Porque você tem um nível de adrenalina muito alto, cortisol muito alto, e os tecidos não respondem e ficam aquém daquilo que era para dar para a gente na parte fisiológica. Ok, amigos cronistas esportivos, eu também sou, mas estou afastado. Então, prestem bem atenção de exigir o que não podem de um profissional. A mídia, às vezes, acaba exigindo e expondo, às vezes, de uma forma muito pessoal os atletas. Né? E os profissionais também. Diz, o que está acontecendo? Esse trabalho não rende, não? E não é fácil. A gente está ali na beira do campo, dando o melhor para os atletas. Às vezes o próprio atleta está dando o melhor dele ali, mas as pessoas não conseguem ter esse discernimento do que é certo, do que é errado e acaba expondo o atleta, né? Vamos lá, então. No diagnóstico e tratamento, doutor, de joelho, coluna, enfim, alterou-se característica do atendimento ou perfil dos pacientes na pandemia? Demais. A gente teve uma mudança drástica de característica dos pacientes, né? É que não eu falo, a gente viveu 3 etapas... E sempre de forma negativa nesse caso, né? De caso, uma forma negativa, né? Porque antes da pandemia a gente tinha muitos traumas e os pós-cirúrgicos, né? O cara jogava futebol, praticava algum esporte, ele sofreu alguma lesão, ou tratava com fisioterapia ou passava por uma cirurgia. A pandemia chegou, a gente teve a mudança porque muitas informações, distúrbios psicológicos, né? Principalmente os pacientes com dores crônicas, começaram a ter uma recidiva maior da sensibilização dessa dor. Então, saiu dos pós-cirúrgicos e entrou os tratamentos
em fisioterapia da dor, medicina da dor. A pandemia agora está cessando, estamos em reta final, e aí começou a aparecer a galera que voltou a praticar atividade física, correr, jogar futebol, fazer outros esportes, a própria musculação, crossfit, que estavam parados, em quarentena, não estavam mantendo esse condicionamento. E hoje a gente tem o quê? As características de lesões por sobrecargas. Lesões tendíneas, articulares, musculares. Os peladeiros lá na clínica estamos cheios, né? Vários, a cada 10 pacientes, 4 ou 5 são por sobrecarga muscular, lesão muscular. Por quê? Estão voltando numa alta carga de trabalho, exigência, sendo atleta profissional ou não. E aí a capacidade e a demanda do corpo não está equilibrada. Você tem músculos mais fracos, músculos mais fortes, e esse desequilíbrio acaba expondo o indivíduo ou o paciente, e daí a gente tem o que a gente chama de falha mecânica, que é na hora que o cara vai dar um chute mais forte na bola, uma frenada, o corpo está desequilibrado, vai jogar uma carga maior para outro local e chega a ter, por exemplo, culminar numa lesão. Né? Ok, então indiretamente o senhor já respondeu a pergunta que eu ia fazer aqui. Aliás, vou fazer. Eu pergunto o seguinte, existe uma relação direta entre dores que vocês chamam de dores crônicas, que de fato existem, né? Com sobrepeso ou sedentarismo? Sim, não tenha dúvida disso. Os pacientes com sobrepeso, eles têm uma facilidade maior para desenvolver a questão das dores crônicas, né? Porque se a gente for pensar aí só, por exemplo, pelo fator mecânico, quanto mais peso você tem em cima de uma estrutura e ela não está preparada para isso, maior o desgaste em cima dela. Exemplo disso são os pacientes com sobrepeso, com dores de coluna, as dores lombares crônicas, a própria osteoartrose, a artrose de joelho. Então, quer queira ou não, isso é o fator mecânico. Além de que o fato do paciente ou indivíduo com sobrepeso, ele favorece mais, por exemplo, algumas substâncias hormonais que deixam ele mais sensíveis à dor. Então, se você for pegar, você tem aí limiar de dor, o paciente que está acima do peso, né, ou, por exemplo, obeso, a sensibilidade dele à dor é muito mais alta do que o paciente que não é. Então, você tem fator de limiar de dor, fator mecânico, fator hormonal, tudo isso envolvido para que esse paciente ou venha desenvolver ou acentuar ainda mais a sensibilidade ou percepção dele de dor. Né? Então, eu faço que nem o outro. O ideal é sempre que se preconize não só pela questão estética, mas por qualidade de vida e saúde, né? Tá, vamos esmiuçando cada vez mais esse assunto. Qual a razão, qual a explicação do aumento, assim, do sobrepeso e das dores? Total relação, não tem como. Né? Eu acabei de falar isso. Por exemplo, um exemplo clássico de uma das grandes articulações que sofre com relação à questão do sobrepeso, o joelho. É muito comum você pegar nos atendimentos de ambulatório, consultório, clínica, pacientes que vêm com dores articulares, em especial o joelho, eles estão altamente relacionados com sobrepeso, né? Acima do peso. Então, você pega aí, por exemplo, a cada 5 quilos que você perde, você tem uma diminuição em pelo menos 50% de chance de desenvolver uma osteoartrite ou uma osteoartrose de joelho. Entendeu? Aí você vai pegar outros fatores, como carga genética, mas o principal fator mecânico, o que é um fator que a gente fala que é modificável, porque qualquer um pode perder peso. Agora, o fator genético, por exemplo, não é modificável e não tem como. Né? Questão hormonal, peso, tudo isso são variáveis que você consegue controlar esse paciente e diminuir a probabilidade de a gente ter um retrocesso ou evitar o problema do surgimento da doença. Agora, o problema é que não fala. O nosso país em si, principalmente a saúde pública, ele não é de caráter preventivo, ele é de caráter reabilitativo. Entendi. As pessoas, você não vê as pessoas num programa de saúde na TV, falando, olha, cuidado com o peso. E não só pela questão ortopédica, por exemplo, problema de coluna e joelho, mas, por exemplo, as cardiopatias que nós temos, né, as doenças coronárias, você não tem de caráter preventivo, orientando e salientando as pessoas a importância da questão do peso, mas sim... Que isso pode levar o cidadão à morte, não é só? Sim, diretamente, não tem como. Você que está em casa, gente, dona de casa, trabalhadores comuns que têm problemas físicos. Sofrem muito. Nós vamos voltar aqui em breve com o doutor René Baroni para bolar algumas perguntas, sugerir algumas perguntas, inclusive vocês farão também. Durante esse período a gente vai fazer algumas indagações para fazer o melhor, usar o máximo possível da competência e o entendimento, conhecimento do Dr. René Baroni, para ajudarmos a resolver alguns problemas e até evitar em alguns casos. Agora, doutor, enquanto isso, aprofundando ainda mais o que o senhor acaba de falar,
o equilíbrio é fundamental, pelo que o senhor estava falando aí. Tudo. Olha só, se a pessoa... Eu vou trabalhar assim, os clubes de futebol, normalmente eles trabalham, dependendo da política de cada um, mas eles vão de 8% a 12% do que eles chamam de reserva de gordura, que é energia também, né? Taxa, né? Sim. Você também não pode trabalhar no zero, né? Que você expõe o atleta. Como expõe também se for mais, né? Então tem que... Se o jogador é muito magrinho, ele não vai sofrer com articulações, joelho, coluna, tornozelo, mas aí ele fica exposto a outro tipo de lesões musculares. Lesão, estiramento muscular. Sim, os gordinhos não tem problema, sim, mas aí atacam as articulações. Você tem que buscar o ponto de equilíbrio, nem 8 e nem 80, é isso? Agora, na sua opinião, eu sei que isso aí vai muito mais para o entendimento dos professores de educação física, ou talvez até os outros profissionais que fisiologistas. Mas o senhor pode também dar uma opinião. Sim. Qual seria o ideal nessa taxa de gordura? Que eles variam de 8% até 15%. Aí, por exemplo, eu não vou falar... Porque não pode ser geral, porque cada atleta tem o seu biotipo diferente. É uma coisa que né? a gente chama de especificidade. Isso. Tá? Então, o que acontece? Não tem um valor ideal. Né? Eu estou falando aqui não com propriedade, como um fisiologista, né? Mas você não tem um valor ideal. O que você vai levar em conta é principalmente avaliar os fatores preditivo desse atleta, qual a necessidade, qual o esporte dele, né? Qual o gasto energético desse atleta que ele tem semanalmente, mensalmente, diariamente. E aí você vai juntar esses fatores, aí você vai meio que padronizar uma ideia para aquele atleta. E né? olha que o senhor está falando de um atleta e não da equipe. Exatamente. Né? Aí, a por equipe isso é aí que não acontece? pode mesmo, né? Cada indivíduo, cada atleta, principalmente no esporte de alto rendimento, ele tem que ser tratado de forma individualizada. Porque aí você consegue entender, o Muniz, por exemplo, vamos ser bem clássico. O Muniz é um lateral. Qual a necessidade do Muniz? Ele tem que subir, descer, ele tem que ter um velocidade, bom fôlego, cardio respiratório bem mais trabalhado, e velocidade, pique. Então, tudo isso aí a gente tem que fazer uma avaliação, por isso que pré-temporada é tudo. A gente pega cada variável, né? A gente faz o que a gente chama de valores qualitativos e quantitativos desse atleta, entende qual a necessidade, qual a demanda que ele vai ter, e daí a gente começa a padronizar o que a gente vai trabalhar. Tá. A característica de um lateral, por exemplo, é uma coisa, de um zagueiro é outra, de um atacante, um ponta. De um volante. Aí a gente, por isso que você, por exemplo, muita gente vê o atleta correndo dentro do campo, e ele tem uma espécie de colete quando ele tira a blusa do time, que está pregado. Aquilo é como se fosse um chip, que daí você começa a ter informações de como é que está o rendimento desse cara dentro do campo. E a reação dele, né? A resposta. Exatamente. Então, tudo hoje é muito estudado. E aí você tem muitas variáveis, quando a gente está trabalhando lá, que a gente coloca numa planilha, o cara não entende, que ele tem vários gráficos, ali a gente está vendo se ele está caindo, se ele está evoluindo. Por exemplo, chega um momento que tem dias de treino, hoje nós vamos treinar isso com o cara. Esse cara hoje a gente vai botar ele na parte regenerativa, porque as taxas metabólicas dele estão muito altas e está expondo mais ele à lesão. Então a gente já começa a mapear esse cara e consegue prevenir lesões de acordo com as taxas que a gente tem. E esse é um trabalho que tem que ser feito pela comissão técnica também, para evitar trabalhado. chegar lá onde o senhor Exatamente, atende, aí é onde tem que alinhar. Por isso que eu falo, pessoal, qual é o mais importante? É o médico, o fisioterapeuta, o ortopedista? É uma equipe. É uma equipe, cada um seu papel, né? E aí você tem o ortopedista, fisioterapeuta, o fisiologista e o profissional de educação física. Evidentemente que se eles aplicarem mais ou menos como deve ser feito, como manda o figurino, nós teríamos contusões não por lesões normais, e sim por uma pancada, os traumas, por exemplo, a gente fala, que é normal, isso é inevitável, né? Porque a gente pensa o problema assim, é que a maioria dos clubes hoje está enfrentando problemas musculares que poderiam ser evitados. E o que acontece? O pessoal não tem noção. O futebol hoje, quer queira ou não, é um dos esportes, e não o esporte que mais machuca, porque você tem muito contato. Sim. Né? A famosa Paulistinha, né? O Tostão. Principalmente agora com esses esquemas dos técnicos, abandonaram o 4-3-3, é primeiro volante, segundo volante, é o 5-3-2, é o 5-4. Aí cada vez mais você tem um confronto direto. A batalha campal não é mais futebol. Exatamente, só que aí você vai chegar no ponto que eu vou te falar. As lesões traumáticas, elas são menos do que as lesões indiretas, que são, ou seja, as não traumáticas. Sim. Por exemplo, qual é a lesão que você tem hoje que mais predomina no futebol? É a lesão muscular, é uma lesão indireta. Sim. É o cara, quando ele vai dar um arranque, você tem uma lesão da posterior da coxa, ele está freando. Sim. Você tem uma lesão de posterior de coxa, ou panturrilha, ou anterior de coxa. As lesões, por exemplo, a lesão de LCA, que é muito comum, a maior porcentagem dela ocorre o quê? Anterior. Sozinho, o cara está correndo, ele escorrega, ele cai, um giro em cima do joelho, né? E aí você tem uma lesão gravíssima do joelho, que é o ligamento cruzado anterior. Legal. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Está muito bom, mas, como eu falei, o tempo hoje é um pouco curto. Você já está convidado para a gente voltar em breve para fazer algo mais
Vamos mostrar aqui como funciona internamente, fazer um retrato falado do joelho internamente. Perfeitamente. Tem o LCA, que você falou. O ligamento o LCA, o cruzado anterior, o cruzado posterior, que é o Isso. LCP, o LCM, que é o ligamento colateral medial, o LCL. E todos são importantes. Né? Né? Tendão patelar, e tem vários, os meniscos, né? Aí tem gente que diz assim, mas é muito frágil. Frágil? O cara que pesa 100 quilos, quando ele dá um break a 30 km por hora, esse peso duplica, né? Você vai num... E ele vai e volta, né? Vai e volta. Só que às vezes ele vai e aí não consegue voltar. É aí que não quando falo, o acontece. nosso corpo é muito forte, as pessoas não têm noção, por isso que cada vez menos a gente está querendo deixar as pessoas menos em repouso e legal. mais movimentando, né? Foi um prazer, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado Estou pela sempre entrevista. aqui para servir. Em breve, Feliz tá de bom? estar sempre nessa casa aqui, Muniz. Legal. Obrigado. Sucesso. Viu? Amém. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o doutor Oswaldo Santiago, diretor-presidente do RB Prev. São apenas 4 minutos. Até já.